Então, como eu estava falando, hoje eu vou falar para vocês do organismo que eu realmente trabalho no LAEG, né? Eu trabalho com a Pariali desde a minha iniciação científica e agora trabalhei no mestrado e estou trabalhando de novo no doutorado. Aí, se as pessoas me perguntarem, você não enjoa? Não, não enjoo, porque em cada projeto eu fiz uma coisa diferente, e em cada projeto eu. Ai, gente, não sei nem dizer para você, já surtei, já chorei, já dei risada, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito e eu acredito demais assim no projeto que eu faço, e por mais que pareça que no final vai dar errado, eu acho que eu gosto tanto que dá certo. E então é isso. Hoje eu vou falar, primeiro eu vou começar a dar uma introdução geral no quem são os anfípodas, né, essa classe de organismo, e aí depois eu vou focando mais na Pariali, para vocês terem uma ideia. E aí, diferente dos outros dois organismos que a gente mostrou para vocês nas outras aulas, que foram as algas e que foi a Daphnia, esses organismos, eles já são, assim, padronizados, mundialmente utilizados, eles têm normas, né, tem norma da EPA, do Environment Canada, da OECD. Então, assim, então, a diferença é o seguinte, que aqui a Pariali, quem começou a desenvolver toda essa parte de modelo em ecotoxicologia, fomos nós, no LAEG, certo? E aí, hoje eu vou tentar convencê-los de que a Pariali é um bom modelo, e aí depois, no final da aula, vocês vão me avaliar, vão falar se vocês acham ou não que a gente está certo em seguir nesse caminho, nessa pesquisa ou não, tá? Então, faz desde 2010 que a gente começou esses estudos, né, que a Mariana foi coletar esses exemplares para a gente trazer para o laboratório e tentar iniciar o cultivo, né? Eu também comecei um pouquinho depois, mas daí a gente já tinha os organismos lá no laboratório. Depois eu vou até passar um videozinho para vocês que eu fiz para participar de um evento, que lá conta, assim, a história de um jeito bem bonitinho, assim, né, da gente, assim, com a Pariali. Tem bastante coisa ainda que a gente fez, outras pessoas que são orientadas da professora Gisela também, que não estão no vídeo, que eu também não coloquei na aula, mas depois, no final, quando eu mostro os estudos, se a professora me ajudar a lembrar de todo mundo, daí a gente vai falando um pouco também, tá bom? Então, vamos começar aqui falando no geral dos anfípodas. Então, existem cerca de 10 mil espécies dos anfípodas, né? Esses anfípodas, eles são dentro do grupo dos crustáceos, tá certo? A maioria dessas espécies, elas vivem nos ambientes marinhos, mas tem uma grande parte também que vive na água doce, né? E existe também uma família, né, de anfípode terrestre. E aí o tamanho dela pode variar de 1 milímetro de comprimento até 340 milímetros, ou seja, é bem grandinho, né? É conhecido como anfípode supergigante. O nome, né, científico é Alicella gigantea. Faz sentido o nome, né? Se eu não me engano, ele foi descoberto recentemente, ele é de mar profundo, né, essa espécie, e 34 milímetros é bem grandinho, né? É um bichão. Tá? Então, aqui eu coloquei uma fotinho para vocês. Deixa eu só colocar o meu laser aqui. Coloquei aqui essa fotinha para vocês verem, assim, ó, a diversidade, né, de bichinhos que a gente tem, cada um com um corpinho diferente, assim, né? Então, aqui a gente tem esse que é mais fininho, aí tem uns mais gordinhos, cada um tem uma cor, ó, tem esse cheio de espinhozinho aqui, tá? Então, assim, eles são bem diversos mesmo, e são bem fofinhos. Então, aqui, né, os anfípodos, como vocês viram lá na outra imagem, eles são semelhantes aos camarões, então ele tem um apelido de camarão de água doce, embora ele seja do mar também, né, mas como as pessoas veem eles na praia, eles pequenininhos, e você olhando ele parece um camarãozinho, então ele tem esse apelidinho, né. Mas aí aqui a gente traz a informação que, ao contrário dos camarões verdadeiros, né, e de outros decápodes, eles não têm carapaça, né, que é aquela coisa dura, que geralmente os outros organismos maiores duros têm, e os seus olhos, eles são compostos e sésseis, e o corpo, ele é articulado e flexível ao longo de todo o comprimento. Então, aqui eu trouxe umas fotinhas para vocês entenderem melhor isso, tá? Então, aqui, quando ele fala aqui do olho composto e séssil, trouxe essas imagenzinhas aqui para vocês verem, tá?
o olhinho dele é esse pretinho aqui, ele tem, diferente da Daphne, ele não tem um olho só não, tá? Ele tem dois, bonitinho assim. E aqui, para vocês verem, ele é aquele olho igual de abelha, sabe? Com aquelas bolinhas assim, ó, bem bonitinho. Então, isso que é um olho composto. E céssio porque ele é um olho paradinho. Aí aqui também eu trouxe uma figura de um anfípode, né, geral, assim, para vocês terem uma ideia, assim, de como se chama cada segmento, que ele é flexível, ele é bem molinho, assim, sabe? Porque ele tem todas essas divisõezinhas bonitinhas. Então, o que basicamente os anfípodes têm? Eles têm antenas aqui, ó, na frente, eles têm um céfalo, né, que aqui é a parte da cabeça, aí toda essa parte aqui, ó, flexível, a gente chama de pereon, aí depois tem a parte de baixo, que é o pleossome, e aí tem o urossomo e o telson, né? E aí tem todos os segmentos aqui, que cada segmento eles dão um nomezinho, lógico que isso não é nada importante para nós, né? Só estou mostrando para vocês por curiosidade. Então tem os gnatópodos, periópodes, os pleópodos. Então, por que que isso é importante, né? Vocês viram que tem algumas espécies ali naquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, elas são muito diferentes. Só que tem espécies que elas são muito parecidas mesmo, sabe? O que você precisa saber para diferenciar a espécie. Então, cada espécie é uma coisa diferente. Então, de repente, tem uma espécie aqui que tem dois espinhozinhos aqui no rabinho, né? No rabinho. Olha, eu, né? A Natália não me mata. No Telson, fala bonitinho as palavras. Tem um que é diferente de tal coisa, tem um que é você fazer uma medida aqui, tem um que tem um segmento a mais aqui. Então, é você olhando todas essas particularidades que você vai definir qual é a espécie desse anfípode, né? E outro caso também que eu vou mostrar para vocês que é bastante importante, para você fazer a diferenciação de sexo. Então, quando você tem macho, quando você tem fêmea, ele também diferencia, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é a questão da pariale, né? Que é aqui em relação a esse gnatópodo, que a gente vê a diferença de macho e fêmea. O anfípode que eu trabalhei no meu doutorado de sanduíche era muito difícil de ver quem era macho e quem era fêmea, porque diferenciava por uns pelinhos aqui no telson, ou seja, era meio que impossível saber se era macho ou fêmea quando eles estavam vivos, porque eles nadam muito rápido, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. E isso era bem difícil, né, para trabalhar com essa espécie, com essa questão, né, era um anfípode de zona temperada. E, então, é isso, só para vocês terem essa noção dessas características deles, tá? Aí aqui, olha que gracinha essas fotos, né? Vamos começar a comentar de umas características que eu trouxe essas fotos para vocês verem que a cor dele, né, desse organismo, ele vai depender muito do que ele come, né, da dieta dele. Então, tem uns que são transparentes, tem uns que são mais amarronzados, tem uns que são acinzentados, verde. No nosso laboratório, os nossos, eles variam entre marrom e azulado, assim. Tem uns que, né, depende, não sei, os que são mais limpinhos, que são mais sujinhos, então eles mudam muito essa questão da cor, né, então eu trouxe aqui várias corzinhas, tá vendo? Esse aqui tá bem transparentezinho, dá pra ver a gut aqui dentro, esse aqui tem umas coisas meio marrom, mas também tá transparente, esse tá mais amarelado, então ele varia muito a cor, tá? A reprodução deles é sexuada, então tem macho e fêmea, né, bonitinho, e aqui como é que eles fazem isso? A fêmea, ela solta o feromônio na água para atrair o macho. Então, quando ela está pronta para copular, ela solta o feromônio, e aí o macho vai ser atraído, né? E como que acontece isso, né? Ele transporta a fêmea aqui, ó, a maioria das espécies de anfípode, né, ele agarra nela aqui assim, ó, e ele fica esperando. Então, assim, ou ele fica esperando ela, né, que é o pré-cópula, né, ele fica esperando ela passar pelo processo de muda, que é quando ela troca, assim, uma casquinha que ela tem, tipo cobra quando troca de pele, sabe? A pariali também faz isso, né? Diferente do que a gente chama de muda, né? Mas ela troca ali a capinha dela, né? E é nesse momento que é feita a fertilização. Então, é nesse momento que ela vai depositar os ovinhos no marsúpio,
Aí, quando ela depositar os ovinhos, o macho, ele vira de frente com ela e solta os espermatozoides lá dentro, né, do marsúpio. Então, é assim que eles fazem o acasalamento, tá? Então, aqui, geralmente, ele tá sempre esperando ela copular. Às vezes, ela tá grávida e ele já tá agarrado nela, porque tá esperando a próxima cópula. Então, é uma coisa assim, é uma doideira ali, é muito amor no cultivo. Aí, aqui também, né, que falar para vocês que eles carregam os seus ovos no marsúpio ou bolsa de cria, né, cada livro, cada lugar pode chamar de um jeito. Então, aqui, ó, que vocês podem ver, tá vendo? Todas essas bolinhas que estão aqui, ó, são todos os óvulozinhos, ó, não sei se tá fecundando ou não, ó, tá vendo? Bem bonitinho. E aqui também é ela de barriguinha para cima. E tá vendo que ela tem aqui tipo uma proteção que segura os ovinhos, sabe? Aí que a gente chama de marsúpio, ela protege eles aqui, tá? Ah, daí deixa eu comentar. Daí o desenvolvimento é direto. Quando eles nascerem, eles vão nascer um bebezinho igual o pai e a mãe. Não é, digamos assim, não é quando que nem mosquito, que nasce larva e depois vira um adulto. Não, ele já nasce um anfipodizinho pequenininho, miniatura, tá? E aqui, a importância, né, de trazer para vocês a questão da teia alimentar, onde que esses organismos estão, né? Então, esses anfípodes, como a professora falou, né, que eles comem de tudo, e é isso mesmo, né? Eles são herbívoros, são detritívoros, são micropredadores e necrófagos, né? Então, a fato de detritívoro e necrófago são que eles comem resto de tudo, né? Resto de carcaça morta, de outros organismos, de outros detritos de vegetais, não precisa ser vegetais frescos, não, eles não têm frescura, pode ser tudo que tiver ali, eles vão traçar, né? Inclusive, existe também um canibalismo dentro dessa espécie, então, principalmente entre os organismos mais jovens, então os que estão mais fraquinhos, geralmente eles são comidos pelos mais fortinhos, tá? Então, a gente em laboratório isso é meio complexo, né, quando a gente vai fazer nossos experimentos, mas é um jeito que eles têm de se manter, né, que ele é uma espécie bem, em alguns momentos, assim, agressiva, né. Então, por isso que eles são importantes componentes, assim, do ecossistema marinho de água doce, né. Então, aqui eu trouxe para vocês uma teia mais do ambiente marinho, né, porque das outras vezes a gente já viu de água doce, então eu quis trazer essa aqui, diferente, para vocês darem uma olhada. Então, aqui a gente começa com os produtores também, né, as algas, os consumidores primários, os secundários, os terciários e os de topo, né? Então, tem aqui os tubarões, as aves e o homenzinho. E os decompositores que estão, né, todos bem para cá. E aí, os nossos anfípodas, eles estão aqui, né, nessa parte aqui da cadeia alimentar, tá bom? Então, por isso que eles são organismos bem importantes, são bem ecologicamente relevantes, assim, né, para a gente estudar, por conta de tudo isso, né? Ele é um elo ali da cadeia alimentar. Então, onde que eles vivem, esses organismos, né? Aqui eu coloquei para vocês que eles são bentônicos, mas a gente tem um outro nome, que depois eu vou falar um pouco mais para frente, vou explicar para vocês agora, porque a Pariali, ela é. Então, quando a gente fala que eles são bentônicos, é que eles vivem associados a algum substrato, seja ele sedimento, seja ele rocha, alga, coral. Então, assim, sabe quando a gente vai na praia e a gente vai andar numas pedras, lá na beira da praia, assim, que a gente né, quer se aventurar. Aí tem uns bichinhos andando, assim, que parecem umas baratinhas, os bichinhos pretinhos andando na pedra. Então, aqueles ali são todos anfípodas, tá? E, e eles ficam ali. Então, tem uns que vivem assim, ó, aderidos às algas, né? Geralmente tem umas algas também, que elas nascem no meio desse costão aqui, e e ali também vive um monte de anfípode. Quando eu coletei o anfípode também, né, que foi lá na Escócia, é um anfípode de zona temperada, e lá a praia era diferente, então os anfípodes, eles ficavam no meio dos mexilhões e no meio do sedimento. Então, a gente tinha que cavocar
naquele fio, o sedimento, para coletar os anfípodes, assim. Então, cada um, ele vive num lugarzinho, mas ele sempre vai estar associado a algum substrato, tá? Seja ele, independente de qual for. No caso da pariália, que é que eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente fala que ela é epibentônica, porque ela vive sempre aderida em algum substrato, mas ela também fica na coluna d'água. Então, assim, a gente tem aqui, até coloquei essa fotinha aqui para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui, ó, eles colocaram os anfípodes, que eles chamam de construtor de tubos. Então, tem alguns anfípodes que eles são tubícolas, que eles vêm, constroem um tubinho aqui, ó, e fica, e faz um monte de coisa ali dentro, vive, come e tudo mais. E tem os anfípodes que só ficam aqui nessa parte superior, né, na epifauna, e ele também flutua, nada ali na coluna d'água. Então, a gente tem esses dois tipos de anfípodes, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês, a pariália, é que ela fica aqui em cima do sedimento, mas ela também flutua, ela não afunda aqui, igual esse aqui que tem na foto. Tá bom? Então, é desse jeito aqui que os anfípodas vivem. E também na água doce, do mesmo jeito. É que aqui essas fotos estão bem marinhas, né? Mas em água doce também, eles vivem no sedimento, nos cantinhos, nas pedrinhas, né? De rio, de lugar de riachinho, assim, tá? Então, falando sobre a relevância ecológica, né, desses anfípodes, eles são muito relevantes conforme essas características que eu mostrei para vocês, né, tanto de elo de cadeia alimentar, tanto o ambiente que ele vive, né, ele é sensível às perturbações ambientais, então, de repente, alguma coisa que aconteceu ali naquele ambiente já é uma espécie que vai sofrer algum impacto, que dá para você perceber. Eles são abundantes, então, eles são muito distribuídos em todo o mundo. Então, a gente tem os anfípodes de zona temperada, os anfípodes de zona tropical, né? Então, todo lugar no mundo, eles estão espalhados, né? Amplamente distribuídos e de fácil cultivo em laboratório. Então, esses já são estudos que foram realizados com diversos anfípodes, né? Tanto é que a gente tem várias normas para anfípode de água doce, que no caso as pessoas utilizam aí a Lela Azteca, que é o organismo padrão utilizado. Tem também para a zona temperada as normas para o Leptoquirus plumulosos, tá? Então, hoje em dia, na Europa também, eles estão começando a utilizar o Echinogamaros marinos, né, mas eles usam bastante o Gamaros. Então, assim, já existem algumas normas, e por isso que a gente sabe bastante disso, dessa questão de cultivo, né, de como que eles estão distribuídos, porque os anfípodes, eles já são um grupo utilizado, né, como modelo em ecotoxicologia na parte de testes, né. Então, aqui eu coloquei que por isso que ele é utilizado em teste de toxicidade. E para que a gente faz isso? Para conservação, né, e o uso da água. No caso, eu coloquei para vocês aqui um dos objetivos os objetivos da ODS, né, de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, o número 14 é a vida na água, que fala sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável. Eu só quis trazer, assim, para dar um detalhe, não é só por isso que a gente, né, tem, não só por causa desse objetivo que a gente tem que prestar atenção nisso, mas é interessante mostrar que está todo mundo de olho nisso mesmo e que isso é muito importante, né, por isso que a gente tem que cada dia mais fortalecer os nossos estudos nessa área. E aí, pensando em tudo isso, que a gente vem aqui com a Pariália havaiensis, né? A Pariália havaiensis, ela é um anfípode marinho, tá? E ele começou a ser desenvolvido como um modelo em ecotox no nosso laboratório. Então, assim, a professora Gisela, ela tem uma grande experiência, né, em toda essa área, trabalhou na CETESB e tudo, e ela tem noção de toda essa parte de o que faz falta ou não, o que você precisa, né, para conseguir chegar nessa proteção do meio ambiente. E o que ela viu e que trouxe para a gente iniciar esses trabalhos é que aqui no Brasil e na parte de toda a parte tropical, assim, a gente não tem um modelo estabelecido para conseguir fazer a avaliação de
seja lá de amostra ou de substâncias, né, em água salina, para a gente, não tem nada padronizado para a gente fazer esse tipo de teste, né? Como eu falei para vocês, tem já muitos anfípodes de zona temperada, mas para a gente ter uma avaliação mais, como eu posso dizer assim, mais correta, ou mais. Seria uma questão mais correta, é sempre bom você ter um organismo que ele represente o seu ambiente, né? Aqui no Brasil, o que a gente utiliza, né, para fazer os testes de toxicidade são os ouriços do mar, só que o problema é que esse ouriço, ele entrou para a lista, né, de animais em extinção, e desde então os outros modelos que o pessoal, né, vem tentando estudar, eles não vão indo muito bem, né, não consegue se cultivar em laboratório e tudo mais, e aí com isso a gente começou os estudos com a pariália no LAEG. Então, como vocês podem ver, os Amanda, casal... Oi, Amanda, deixa eu diga. só complementar com relação. Na verdade, tem alguns modelos que são utilizados aqui no Brasil, né? Uhum, O que um exemplo seria o leptoqueiros, mas ele uhum, é de zona temperada. Na exato. verdade, ele foi introduzido, inclusive, no Brasil, no bolso de um pesquisador, né? Ele Nossa, trouxe o anfípoda para cá, sem nenhuma autorização, e ele estava sendo, inclusive, utilizado sem autorização do IBAMA, nem nada disso, e foi então introduzido nos laboratórios, porque é o modelo utilizado nos Estados Unidos, né? Orlando, sim, ela foi descoberta no Havaí, a Pariale havaiensis, né? Quando eu estive no Havaí, eu fiquei insanamente procurando uma procura. Pariale na praia, mas eu não achei. Mas muito bem, eu fiquei muito emocionada quando eu estive no Havaí. De qualquer forma, você vai falar da distribuição dele, Amanda? Vou mostrar uma fotinha. Tá, e a distribuição. Então, o que acontece é que a gente sentiu necessidade, existem até alguns modelos no Brasil, a Tiburonella viscana, mas que é utilizada, que tem no nosso ambiente, mas ela é de muito difícil cultivo no laboratório, né? E hoje eles estão fazendo ai, nunca sei falar, Grande garandiriela, Liriela. grandilidiela, não sei falar, que também está funcionando, que é um tubícola, mas vocês não imaginam como é complicado cultivar tubícola, né? Porque ele tem que Sim. fazer o buraquinho, e aí você tem que deixar luz o tempo todo no seu teste, porque senão ele sai do buraquinho. Né? Então você tem que deixar a luz que aí mantém ele dentro do buraquinho para poder fazer os testes. Então, assim, não é muito simples, apesar de existirem normas, não é muito simples. Então, eu sempre, como uma pessoa santista, né? Nasci em Santos, tenho loucura por proteger o mar, e vendo o pouco desenvolvimento na área de ecotox marinha no Brasil, porque é muito pouco desenvolvido mesmo, né? Tem muito mais gente trabalhando com água doce, é muito mais fácil trabalhar com água doce. Então, eu fui lá em Limeira, né? Decidi vir fazer estudar um modelo marinho, apesar de a gente estar longe da praia, né? Mas acho que era só esse comentário que eu queria fazer. Não, ótimo. É muito melhor a gente ouvir a história de quem inventou, construiu ela, né? E aí foi isso. E aí a gente embarcou nesse barco da Pariale, e aqui está ela, toda bonitinha. Então, como eu comentei com vocês sobre a coloração, ó, tá vendo? Essa aqui, ela tá mais azulada. E essa aqui, ela tá um pouquinho mais clarinha, mais transparente, tá vendo? Então, elas variam bastante, mesmo comendo a mesma coisa, esse aqui. Então, a gente não sabe muito Daqui a bem. pouco você vai contar esse azulzinho de onde vem, não é? Ah, conto, conto. Mas você Uhum. vai contar a história também de como ela apareceu no laboratório? Ou você quer que eu conte? Ai, pode contar. Eu não ia contar, não, Eu mas não, pode contar. vou Uhum. contar, porque foi muito interessante. Então, quando eu fiquei aí apaixonada e morrendo de vontade de desenvolver, então, um modelo marinho, conversei com uma amiga, porque eu não sou quer dizer, sou bióloga, mas não especializada em biologia marinha, e a minha amiga disse, olha, vamos pegar Iale, né? Iale média, que é um tipo bem abundante de anfípoda, bem interessante, que eu já trabalhei.
Então, nós fomos todos lá para Itanhaém coletar. Eu não fui, mas foi Mariana, os alunos foram coletar, então, Yali média. E nós levamos para o laboratório alguns exemplares da Yali média. E, para a tristeza da Mariana, começaram os organismos a morrer, em vez de crescer, estavam todos branquelas. Ai, foi muito decepcionante, a gente ficou bem triste. De repente, começou a crescer lá uma Yali, né? Para a gente, a cultura começou a se desenvolver. E os organismos começaram a crescer e a gente ficou super animado, mas a gente ficou desconfiada. Será que é mesmo Yali média? A gente achou o tamanho um pouquinho menor, e aí a gente levou para a professora Fosca Pedini, que é uma grande especialista de anfípoda da Unicamp, em Barão Geraldo, na biologia. Uhum. Então, a gente levou para a professora Fosca e ela disse para a gente que o que a gente estava cultivando no laboratório era a Pariália havaensis, e não a Yali média, como a gente imaginava. E aí, para nossa surpresa, a gente colocou Pariália havaensis na internet e vieram muito mais estudos, são poucos, mas vieram muito mais estudos sobre a biologia desse organismo do que os estudos com Yali média. Então, no fim, ela veio até a gente, né? O que acontece é que deve ter tido algum ovinho, enfim, algum organismo ali escondidinho quando a gente trouxe, né, as algas junto com a Pariália junto com as algas, e ela acabou se desenvolvendo, e hoje a gente tem essa cultura super bem sucedida de Pariália havaensis, tá bom? Então, essa foi a história que aconteceu lá no nosso laboratório. E a Pariália havaensis é um modelo de estudo de embriologia, de genética, principalmente de evolução. Pariália havaensis tem uma quantidade enorme de genes, é impressionante o tamanho do genoma dela, ela é considerada aí um link, né, entre evolutivo, e existem alguns grupos trabalhando, e grupos muito fortes, trabalhando com a embriologia, o desenvolvimento da Pariália havaensis, que é um grupo da Cassandra, da professora Cassandra em Harvard, e do professor Patel na Califórnia. Inclusive, nós tivemos oportunidade, eu e Mariana, que iniciamos, né, esse trabalho, Mariana, que era uma aluna nossa, fomos visitar a professora Cassandra Stavur, lá em Harvard, para conhecer, ver como ela cultivava, etc. E também a Mariana fez estágio no professor Patel, tá? Então, assim, como vocês veem, tudo precisa de sempre muita dedicação, muito estudo, para a gente conseguir, então, desenvolver o modelo. Isso ocorreu em 2010. 2010, Amanda? Eu entrei na Unicamp, entre eu entrei 2010 na e Unicamp 2011. em 2009, no final do ano eu fui para os Estados Unidos visitar o laboratório de uma colega lá em Corpus Christi, que fazia ensaios com alguns organismos, inclusive ouriços, e a gente discutiu bastante, então, a possibilidade da Yali, e aí toda a história que eu contei para vocês, tá bom? Muito bem. Então, pode mandar. É isso, e aí foi um presente mesmo, né? E quando a gente pega aquela montanha eu não estive na coleta, tá? Mas eu imagino, assim, pelas coisas que eu já tenho passado nos últimos anos, quando a gente pega aquele monte de alga, pode vir de diversas espécies de anfípode. E aí, como eu falei para vocês lá no começo, às vezes é um espinhozinho aqui que define qual espécie é, qual espécie não é, e como a gente no laboratório não é especialista nisso, de repente, a gente deixou passar uma pariale, achando que era iale, porque de repente é muito parecido mesmo ali na hora que você está separando. E aí a pariália que cresceu, porque a pariália é uma espécie que a gente chama de oportunistas, né, que são as espécies que crescem muito rápido. Então, como vocês viram, a pariália, ela não tem muito esse padrão de comida, ela vai comendo o que dá. Então, provavelmente ela era uma espécie mais, assim, mais forte que a iale, e ela se sobressaiu, e por isso que ela começou a se sobressair ali e crescer a cultura dela, né? O que pra Amanda, gente foi muito bom. Amanda,
Nós temos uma pergunta no chat se ela é uma espécie exótica ou invasora. Não, ela é uma Não, espécie que foi e que é encontrada no Brasil, tá? isso, Então, uma é espécie correto. de ocorrência no Brasil. Na verdade, ela tem uma ocorrência desde acho que do Rio Grande do Sul, não. Eu sei que ela Tem tem uma São ocorrência Paulo, Bahia, São Espírito Paulo Santo. e no Brasil, mas tem uma ocorrência em toda, até os Estados Unidos, né, até o Havaí. Uhum, Ela tem uma distribuição circuntropical. O que significa isso? Ela é encontrada em ambientes tropicais do mundo todo, inclusive na uhum, Austrália, etc. Mas ela é uma espécie de ocorrência no Brasil, tá bom? Então é por isso uhum. mesmo que a gente quer usar. Não só porque ela é do Brasil, porque a gente não precisa fazer testes com substâncias químicas, com substâncias com organismos do Brasil, mas é bastante relevante a gente usar um organismo tropical devido à temperatura, condições, etc., que representam mais o nosso ambiente, tendo em vista que a gente quer proteger todos os organismos quando a gente faz teste de toxicidade. Vocês vão ver isso lá na matéria de toxicologia quando vocês fizerem a matéria comigo, né? Mostrando que é muito importante a gente analisar diferentes níveis tróficos e organismos representativos do ambiente que a gente quer proteger, tá? Então é isso. Então, é isso. Então, aqui eu só coloquei a classificação rapidinho e uma foto bem linda da Pariale. Então, ela é dentro da classe Malacostraca, né, da ordem Anfípode, da família Hyalidae e gênero espécie Parialia havaensis. Então, aqui eu coloquei para vocês verem aqui algumas diferenças, né? Então, aquilo que eu falei para vocês sobre os segmentos, lembra? Para a gente conseguir definir quem é macho e quem é fêmea. Então, no caso da Pariália, o macho ele vai ter esse gnatópodo aqui bem maior do que a fêmea, tá vendo? E aqui o da fêmea é bem pequenininho. Então, é assim que a gente faz diferença de macho e fêmea. Então, aqui também coloquei a foto que a fêmea tá grávida, então tá vendo que aqui tá bem amarelinho. Se a gente virasse ela de barriguinha para cima, ia dar para ver os ovinhos, né? Mas aqui ela tá de lateral, né? Mas dá para com certeza enxergar, né? Que tá bem cheinha aqui a barriguinha dela. E aqui são os neonatos, tá vendo que eu falei para vocês como é que nascem os filhotinhos deles. Então, é que aqui tá num zoom, né, bem grande da lupa, mas ela nasce bem pequenininha e ela parece um fantasminha, bem transparentezinha assim. Dá pra gente ver aqui que tá verdinho, né, que é onde ela come. Então, E ela só entra e sai do marsúpio, né, Amanda? sim, Então a é, gente nunca sabe exatamente se ela acabou de nascer, né? Ou se ela, porque ela entra e sai do marsúpio, depois, né, que os ovinhos ficam lá na câmara e eclodem, nasce então depois que ele neonato, eclode. e elas ficam zanzando para dentro e para fora para a fêmea Até proteger ficar de fora de vez. de vez. Até a gente catar ela e Até a colocar para gente os pegar e nossos botar testes, no teste. né? No Mas começo a gente teve bastante questionamento nas bancas, né, das pessoas, dos biólogos, das pessoas que entendem mais em relação a isso, quando a gente fala das idades que a gente usa, né, para o teste, mas é uma coisa que infelizmente não tem como a gente saber, né, se o ah, bichinho, ele saiu, não saiu, se ele vai exatamente, a gente não voltar. sabe se ele acabou de nascer, mas normalmente, mas a Mariana conseguiu, fez alguns experimentos e Sim, normalmente menor que 7 dias, mais ou menos, são os é a organismos que mesma a gente coisa. usa, né? A Porque gente ele é um fez pouquinho, experimentos. ele tem um tempo de vida bem mais longo, né, do que a Daphne, que a gente comentou, que Uhum. dura aí, não dura 2 meses, né, uma Daphne. Mas a Pariali já dura bem mais, pode durar no ambiente, normalmente ela vive até uns 8 meses, né? Mas no Uhum. laboratório ela vive Mais mais, de né, um ano. Amanda? Mais de um Vive, ano. vive. Né? Ela realmente, porque não tem muita pressão de predação, etc. Né? E a Paula está perguntando, Amanda, a partir de que Hum. idade dá para reconhecer o sexo? Amanda sabe A bem. partir Quantos dias? eles atingem a maturidade sexual, né, com 6 semanas. Então, um pouquinho mais que isso já dá para ver já bem o gnatópodo. Mas Com na lupa, né? 45 dias, mais ou menos, né, Amanda? É 50, isso. né?
Porque quando eles estão adultos, eu consigo separar eles a olho nu, mas quando eles estão nesse tamanho ainda, aí só na lupa mesmo que dá para diferenciar. Mas dá, assim, com 6 semanas. Então, é isso. Então, aqui, sobre aquilo que a professora estava falando para vocês, né, da distribuição na zona circuntropical, então, toda essa parte aqui que a gente considera zona circuntropical, né, então, essa questão também, né, a gente não quer estabelecer nem disponibilizar um modelo só para o Brasil, a intenção é que ele possa ser usado para todo mundo, né, porque eu fiz até uma pesquisa para ver o que os países aqui da América do Sul, eles costumam usar, e é a mesma coisa aqui no Brasil, ou eles acham uma espécie X e fazem testes, ou eles importam as espécies de zona temperada, leptoqueiros e tudo mais, né? Então, isso, se a gente conseguir, né, que isso um dia seja realmente padronizado, então vai atender bastante locais, né? Então, não sei se dá para ver aí direitinho, mas é que o quadradinho ficou atrás, mas tá vendo, tudo onde tem esses quadradinhos pequenininhos aqui, ó, é onde tem a ocorrência dela, tá vendo? Então, aqui temos, aqui, tá vendo? Tudo aqui onde tem quadradinho verdinho, já foi foi Ocorrência encontrado. reportada, né? Isso, Reportada, não quer ocorrência dizer reportada em estudos ela científicos é e tudo mais. distribuída em geral, mas já foi reportado na literatura científica. Isso aqui que a gente está mostrando é o que tem na literatura científica, tá? Mas pode ser que ela esteja em tudo quanto é lugar. Tem um projeto interessante que ele já foi encerrado, inclusive tem um e-book dele que chama Biota FAPESP, inclusive uma das professoras é a Fosca Pedini, que a Gisela citou agora há pouco, e eles fazem bastante essa questão da ocorrência toda aqui no estado de São Paulo, dos anfípodes, e a pariália em diversas praias, assim, ela é o anfípode mais ocorrente. Então, de repente, se alguém quiser dar uma olhada, e também não tem só isso, tem diversas outras coisas, assim, o estudo de todo o litoral do estado de São Paulo, foi um projeto bem grande, e tá bem legal para quem tiver interesse de dar uma olhada. Tá bom? Então, aqui tá a fotinha para vocês terem uma noção do que a gente estava discutindo anteriormente. Então, aquilo que a professora falou também, que no fim, até agora eu me lembrei que quando a gente descobriu que a Yali não era Yali, que a Yali era Pariali, eu tinha escrito meu primeiro resumo para ir num congresso, era na Unesp aqui em Rio Claro. Eu tinha já feito alguns testes de toxicidade, a gente estava começando a cultura, e aí alguém chegou falando no laboratório que não era Yali. Ai, gente, mas eu chorei. Eu vinha desesperada, eu chorei, ai, Deus, meu resumo, achando que ia dar tudo errado, que eu ia ter que tirar o resumo do congresso, né? Aí fui falar com a professora, e ela falou, ai, Amanda, é só trocar o nome, né? Ai, gente, quando é jovem, a gente sofre. E aí, por fim, a gente descobriu que foi uma sorte, e a questão dos estudos que são feitos, né, com a Pariali. Então, como a professora falou, elas são utilizadas em estudo de desenvolvimento, genética, biologia evolutiva, né? E além, né, de ter todas essas semelhanças genéticas e tudo mais, é porque é um organismo que você consegue manipular facilmente os ovos dos embriões, né? Você consegue tirar ali muito fácil. Então, aqui eu coloquei só para vocês verem aqui 2 exemplos, né? Depois, antes de mandar para vocês os slides, eu vou colocar as referências dos estudos, tá? Que não tive tempo. Mas aqui eles estudam, né, a questão da evolução, que talvez esse inseto aqui, né, ele tenha vindo de um anfípode. Daí eles falam que tal gnatópodo pode ter virado tal parte da asa. Então, é esse tipo de estudo, porque existe uma similaridade genética e dá para você estudar toda essa questão de ancestralidade e tudo mais. Nath, você me corrige se estou falando alguma palavra errada, porque eu estava conversando com a Nath ontem sobre isso, porque ela é bióloga, ela entende, né? Eu entendo bem pouco. E, então, é isso. Então, aqui é um estudo só para vocês verem, assim, a importância desse organismo, o para que mais ele é utilizado, sabe? Então, aqui vocês podem ver, eles fazem toda essa comparação, né, bonitinha aqui do gnatópodo com a formação da asinha. Oi? Alguém me chamou? Não, Amanda, tá Alguém tudo certo. Não. só ligou o áudio sem querer, Amandinha. Ah, não, tudo bom.
E aqui também, tá vendo, a gente tem uma árvore filogenética, né, Nath? Isso, Uhum. cladograma, né? A parte de uma árvore filogenética. Isso. Aí, só para vocês verem aqui onde que ela tá vendo? Na malacostraca. Então, eles sabem dizer onde lá no comecinho, onde qual espécie evoluiu para qual, né? Para qual grupo aqui. E aí é bem legal, dá para fazer esses estudos com a Pariale, né? Aqui também os estudos, né, de embrião de desenvolvimento aqui, né? Então eles fazem todo o acompanhamento do ovo depois que ele é fecundado, as divisões e vai acompanhando tudo bonitinho até ele eclodir e virar um anfipodizinho, tá vendo? Então, esse tempo aqui de embriogênese, ele vai demorar, vai depender, né, da temperatura do ambiente que ele se encontra. Então, se estiver mais quentinho, vai mais rápido. Se tiver um pouquinho mais frio, vai mais devagarinho, né? Mas isso demora em torno de 10 dias, desde quando o ovo é fecundado até ele nascer. Se a temperatura tiver mais ou menos 26 graus, ele eclode em 10 dias, tá? Então, é isso, é um organismo bem robusto, bem estudado. Eu trouxe bem pouco, porque tem muita coisa, né, nessa direção da literatura aqui. Amanda, só para Sim, comentar, o professor, para quem gostar, né, de biologia e quiser fazer estágio e tal, o professor Henrique Marques, Marques, né? Marques. O professor Henrique da Biologia, ele trabalha com alguns, trabalha com Pariali, né, inclusive fez pós-doc lá na Califórnia, no Patel, e ele faz manipulação genética desses organismos, né? O Tiago, que é um aluno dele, então eles fazem alterações genéticas, é muito interessante, eles fazem nocaute de genes, então eles desligam algum tipo de gene e veem o que acontece no desenvolvimento do organismo. É bem legal, eles têm um laboratório bastante sofisticado e ele foi nosso parceiro quando a gente fez alguns estudos de expressão gênica, tá? Mas só para vocês saberem que tem mais gente, né, aqui na Unicamp que trabalha com a Pariá. Quer dizer, na verdade eles trabalham, mas eles têm uma cultura, a gente que ajudou eles a fazer a cultura e tal, mas a gente que foi mesmo o pioneiro, né? foi. A gente já está distribuindo Pariali para tudo quanto é lugar. Tem Pariali em São Paulo, no Instituto Oceanográfico, tem também. Aí aqui é como a gente cultiva a Pariali no laboratório. Essa foto é bem real, porque eles estão no dia que eles estão sujos, tá? Nem coloquei uma foto que eles estão limpinhos para vocês verem a situação que fica às vezes. Então, aqui a gente coloca, como eles precisam de um substrato para viver, a gente coloca esse coral triturado aqui no fundo, né, desse pote, e aqui essas manchinhas pretinhas mais escuras são elas, tá? Então, a gente tem o sistema de qualidade no laboratório, então todo lote novo que a gente monta, a gente põe em data, a gente tem data, né, de validade, tem quantidade de organismo, nós fazemos a troca assim, total do cristalizador, onde a gente faz a limpeza, a lavagem dos corais, onde a gente faz a contagem dos organismos, a gente faz isso mensalmente. E aí, 2 vezes por semana, a gente faz troca parcial de água, que é isso, a gente tira metade da água, joga fora, coloca mais metade de água nova, tá? Então, como é essa água? Como a professora falou, a gente está aqui em Limeira, longe do litoral, né? Então, não tem como a gente ir buscar água no litoral e também para a gente garantir que seja uma água, assim, livre de qualquer tipo de contaminação, assim, a gente tem a nossa própria água artificial, então a gente faz água do mar no laboratório, a gente reproduz, então é água deionizada com sal marino, que a gente compra em baldes, né, chama Red Sea, tá? E aí a gente faz essa água para fazer as trocas e também os nossos testes. Então, a gente cultiva eles aqui dentro dessas incubadoras para manter a temperatura que ela precisa e também o fotoperíodo, né? O que é isso? É quando precisa de luz e quando precisa de noite, né? A gente mimetiza o sol ali dentro da incubadora e a gente faz a alimentação desses organismos com essa pastilha aqui,
de alga, que é uma pastilha, ela é bem robusta, assim, né? Ela é bem nutritiva e a gente já tentou dar outros tipos de alimento, né? Tanto é que o começo da minha iniciação foi isso, tentar dar outros tipos, né? De alimento para elas, mas essa pastilha foi o que ela foi melhor, assim. As pessoas de fora, né? Que a professora falou, dos laboratórios do exterior, eles costumam usar cenoura. Se não me engano, no próprio laboratório do professor Henrique em Campinas também, eles usam cenoura para alimentar. Sim, eles usam. Só que a gente não conseguiu fazer ir para frente, e eu não sei o que aconteceu. A gente ia, comprava cenoura fresquinha no mercado, e as bichinhas não iam, elas morriam, e aí esse foi que a gente achou que para a gente foi a melhor comida, e aí a gente depois estabeleceu as quantidades, né, para ver o quanto sobra, porque a gente não pode deixar sobrar muito, porque senão a gente piora muito a qualidade da água, né? E aí você acaba tendo outro problema. Que vocês É, podem ver. Amanda, o Gustavo está dizendo que pode ser o agrotóxico da cenoura. Eu acho que nem era o agrotóxico da cenoura, poderia até ser, mas a gente comprava cenoura orgânica. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que os objetivos dos laboratórios são muito diferentes. Então, o pessoal Sim, gosta de usar cenoura, porque cenoura não é tão nutritiva, ela cresce muito menos. E é, aí fica tudo muito limpinho, porque fica com pouquinho organismo, né? Limpinho, entre aspas, porque ela adora todos aqueles detritos, aqueles restos, ela ama uma sujeirinha, né? A sim, parear. E ela é super voraz, ela tem muita fome, é impressionante. É uma pena vocês não poderem ver ela se alimentando, mas é uma coisa incrível. Você põe a comida, elas vão querer mais loucas, assim, comem tudo, né, sim, Amanda? E elas sim. raspam com aquelas patinhas dela e vai tudo, põe tudo para a boca. E o E, bololô. nossa, impressionante. Elas brigam, né? Porque elas realmente, elas são muito vorazes. Então, como a gente precisa de muitos filhinhos, muitos neonatos para fazer teste, é muito importante que a nossa cultura elas estejam bem nutridas. Quase todo laboratório que eu vou é uma cultura tão magrinha, a gente vivem de regime. A sensação que eu tenho é que elas mantêm elas de regime Coitado. dando aquela cenoura, né? E então, o uso da pastilha no nosso laboratório funcionou muito bem, né? E aí eu gosto também porque ela é uma pastilha reprodutível, a gente compra sempre da mesma marca, então a gente tem certeza, não é que nem a cenoura, como o Gustavo falou, sabe lá que cenoura que nós estamos dando para eles, né? E Exatamente. varia muito. Então aqui não, eu gosto de tudo padronizado. A água padronizada, também não acho legal pegar água direto do mar. Porque você não sabe, de Uhum. repente Não tá. teve derramamento de petróleo, tem problemas, e você vai destruir sua cultura. Então, no nosso laboratório, apesar de dar muito trabalho e ficar mais caro, a gente faz tudo que é assim, sim, feito no nosso laboratório para a gente ter controle daquilo que a gente está fazendo. E realmente a gente teve muito sucesso na cultura de Pariália Havaiensis. É impressionante. Acho que eu nunca já visitei alguns laboratórios, mesmo laboratórios que têm outros anfípodes de água doce, nenhum quer, mesmo a própria Ialela que nós tivemos no laboratório, meu Nossa. Deus, que bichinho chato de crescer, sempre Uhum. anêmico. Ai, não, não, eu não ficava feliz com ela, não. Agora, a Pariália, nós estamos felizes porque ela é uma gracinha. O único problema é que ela come demais, gasta muito, e se bobear, uma come a outra, como a Amanda já contou. Mas a Sim. gente deu um jeito Mas tá de tudo organizar. bem. Agora está tudo bem. Não, é porque a gente ia fazer teste, colocava 5 organismos, igual a gente faz com a Daphne, né? No final tinha dois. E no final tinha só 2. A gente falava, onde Não foram os tinha organismos? É nem um comia fantasma outro. que contar a Então, história. hoje a gente tem uma estratégia que a Amanda vai contar como ela monta o teste, a estratégia para que a gente teste 5 organismos e no final do teste a gente ainda tenha 5 organismos. Ah, eu não vou dar spoiler do meu teste, não. Ó, aí que eu, tá, lembrei que eu ia falar. Daí a gente tem que ter bombas, né, de oxigênio para a gente ficar sempre aerando. Então, o oxigênio é um parâmetro muito, muito, muito importante mesmo para esses organismos. Se de repente a gente tem uma queda de oxigênio, a gente pode perder a cultura. A gente tem muito problema com queda de energia, assim,
É muito difícil que às vezes cai energia e para tudo, né? Que as bombas delas são ligadas na energia, e aí para a aeração. Então eu fico desesperada, dependendo quando. Mas eu rezo para voltar logo, porque as bombas da pilha não duram muitas horas, né? Então é esse tipo de estresse que às vezes a gente tem aqui. Então, agora falar um pouco do teste de toxicidade aguda para vocês, né, com a Pariali. Então, tem aqui nosso artigo que foi publicado em 2017, né, sobre esse teste. Então, a gente fazia em recipientes maiores, porque a gente adaptou de outras normas, né, de alela, leptoqueiros, mas conforme a gente foi rodando os testes e tinha uma variabilidade grande, em conversa também com o professor Theodor, que é um dos autores do artigo, que ele é uma pessoa que ele sabe bastante sobre estatística e tal, a gente viu que precisava aumentar o número de réplicas para a gente ter um teste mais robusto, que tivesse uma aceitabilidade, uma variação ok, né? E aí... Oi? Amanda, acho que é importante dizer, para quem nunca viu uma microplaca, essa microplaca que a Amanda está mostrando é mais ou menos o que, uns 12 centímetros de largura por uns 8 Isso, né? Mais ou menos uns 8 Isso. centímetros de comprimento, assim, né? 12 por 8. Então, é bem pequenininha e cada buraquinho desse a gente coloca 200 microlitros de solução. Normalmente, os testes com anfípoda são feitos com quanto, Amanda? 100 ml, 50 ml, 100 ml? Então, você imagina a gente tendo que pôr um organismo por potinho, porque um comia o outro, gerava uma quantidade enorme de lixo, né? De efluente do nosso teste. Então, eu sempre quis diminuir e reduzir ao máximo a quantidade de material usado, de substância química e também, principalmente, resíduos de laboratório. Eu me lembro, há uns anos atrás, só para mexer com a Natália, né? Que a Natália vai vir defender o peixe na próxima aula, né? Mas eu me lembro que para peixes adultos, o Raul uma vez me ligou e falou: olha, eu acabei de fazer um teste e gerou 170 litros de um corante que a gente não sabia o nível de toxicidade. Então, como é que você vai jogar isso no esgoto, né? Sem preocupação. 178 litros, né? Então, realmente é muito importante essa questão de miniaturização de ensaios, tá? É uma tendência no mundo inteiro. Uhum. E antes a gente utilizava aqui, ó, vocês podem ver que a gente, nessa microplaca, a gente consegue fazer 32 réplicas por concentração, né, por tratamento. Antigamente a gente fazia só 10, e eram 10 potinhos, sabe aqueles potinhos de coletar a urina para fazer exame? Era daquele lá. Então, se a gente tinha, de repente, 5 tratamentos mais o controle, a gente tinha que usar 60 potinhos. Então, assim, era uma mesa de potinhos, e a gente tinha que encher tudo aquilo, então a gente gastava muito mais água salina, gerava muito mais resíduo no final, né? E agora a gente usa 2 plaquinhas dessas. Eu vou fazer o seguinte, até a gente está falando tanto dessas placas, na próxima aula eu vou ver se eu trago umas placas do laboratório para casa, para vocês terem uma ideia, porque daí eu segurando aqui, vocês conseguem ver como é que é o tamanho desses poços, porque a alga faz assim, né? A Nath vai falar também no peixe semana que vem, também faz com a microplaca um pouco maior, de poço maior, mas eu vou trazer para vocês terem uma ideia de como que é. E aí, é desse jeito que a gente faz o teste. Então, a gente usa, né, os neonatos de até 7 dias de idade, então a gente faz a limpeza de um lote de organismo, né, a gente tira todos os bichinhos, os organismos pequenininhos e deixa só os adultos. Aí, a gente monta o teste até 7 dias depois. E aí a gente coleta todos os nascidinhos para montar o teste. Se passar de 7 dias, a gente não monta o teste, a gente faz uma nova limpeza. Para a gente garantir que eles têm ali, pode ser que nasceu, né, tem menos dias, mas assim, como esse estudo aqui, a Mari, ela mostrou, a gente fez testes, né, com 1 dia, 3 dias, 4 dias, não sei. Então, a gente fez essa testagem de 0 até 7, e não tem diferença na toxicidade. Então, por isso que a gente estabeleceu,
Porque se a gente falar assim, ah, não, vamos estabelecer então 4 dias, nem sempre você vai conseguir um montante de organismo que você necessita. Porque, tá vendo, geralmente a gente usa 2 placas dessa aqui, então são 192 organismos. Nem sempre você vai ter muitos organismos de pouca idade, então por isso que a gente deixou até 7 dias, porque a gente não viu diferença e porque é um tempo da gente também ter uma população legal para realizar o teste completo, né? Então, a gente monta uma plaquinha dessa, né? Então, aqui a gente faz desse jeito aqui. Então, as 4 primeiras fileiras vai ser uma concentração, e aí é onde você vai ter as 32 réplicas, né? Então, a gente coloca um neonato por pocinho desse aqui. Em cada pocinho, a gente põe 200 microlitros da solução. A gente não alimenta esse teste. O fotoperíodo e a temperatura, elas são as mesmas, são o mesmo da cultura. Então, são 12 horas no escuro e 12 horas na luz e temperatura 24 graus. E aí a gente deixa eles lá, na plaquinha, dentro da incubadora, por 96 horas. Aí depois, no final, a gente faz a leitura desse teste, né, no microscópio, né, no estereomicroscópio, e aí a gente vê a mortalidade desses organismos. Então, a pariali é um organismo que você consegue ver se ele está morto e se ele está vivo. E aí a gente vai aceitar esse teste se o controle dele for, a sobrevivência estiver acima de 90%, e aí no final a gente calcula a concentração letal para 50% da população. Isso aqui, esses conceitos todos vocês vão aprender na aula de toxicologia, tá? Aqui eu coloquei só uma fotinha, é de uma neonata no final de um teste com corante aqui, é o Disperse Red 1, aí só para vocês verem que aqui a glotezinha dela tá bem vermelhinha, então, ela estava com o corantezinho aí dentro dela. Então, esse foi o primeiro estudo, assim, que a gente publicou, né, o estudo mais básico, que era contando como a gente faz a nossa cultura e contando como a gente chegou nesse teste de toxicidade com a pariali, né. Então, foi aí que tudo começou. Aí, aqui também eu coloquei o outro, se a professora puder comentar, porque eu não sei muito desse estudo, mas esse é o estudo da Mariana, que a professora falou, que é a outra aluna que começou, né, que eu trabalhei junto com ela. Aqui tem o Henrique, que a professora comentou lá do IB. Então, ela fez análise do transcriptoma, né, da pariali. Professora, você quer comentar um pouco Posso desse comentar. trabalho? Então, o que a gente estava trabalhando era com nanopartículas, né? Então, as nanopartículas que estão sendo usadas, por exemplo, né? No caso, a gente trabalhou com a nanoprata. A nanoprata é muito utilizada hoje ela é bactericida, a prata é um metal bactericida, e ela é utilizada na forma de nanoprata. Ela tem sido incorporada nas camisetas, nas meias, né? Para evitar o crescimento, então, de bactérias, né? Nas máscaras do Covid. Agora nas máscaras também, anti-suor, etc. Bom, então a gente ficou muito preocupado que essas nanopartículas, conforme você vai lavando as camisetas, o material, né, têxtil, nas máquinas de lavar, isso vai para o meio ambiente. Então a gente queria saber qual que era a diferença entre se a toxicidade de uma partícula de prata e da prata em si, que é o metal, né? Então, o que acontece com essa nanopartícula? Ela não se dissolve na água. Então, você vai fazer um teste com dáfnia, não faz muito sentido, porque a partícula não está dissolvida na água. Ela vai para onde? Ela vai para o sedimento, ela sedimenta no fundo do corpo de água, seja do rio ou, no caso aqui, do estuário ou do mar. Então, a gente achou que o melhor modelo para a gente estudar a toxicidade desses dois metais, desse metal, dessa nanoprata, comparativamente com o íon, seria adicionar essa nanopartícula no alimento. Lembra na nossa pastilha? Então, o que a gente fazia era misturar diferentes concentrações desse material no alimento da pariali, e aí a gente fez testes para saber o que acontecia. Então, no caso da Mariana, nós fizemos outros testes, mas no caso da Mariana, a gente percebeu
a gente queria saber que genes elas expressavam, né? E a gente verificou isso que é a análise de transcriptoma, são os genes expressos aqui durante, então, a exposição, e a gente fez análise, então, por PCR, e viu que os genes, que até não era o que a gente esperava no estudo, mas a gente percebeu que organismos machos e organismos fêmeas reagiam de forma diferente, expressavam, né, outros tipos de gene do que então machos e fêmeas expressavam diferentes. E também a gente estudou os genes que eram expressos quando a gente expunha ao metal na forma de nano ou ao metal na forma iônica. E a gente observou também que os genes, as respostas, né, eram diferentes, tá? Então, acho que é isso que esse trabalho quis dizer. Obrigada, professora. Então, assim, é legal só lembrar também, né, pessoal, que tem bastante coisa, assim, lógico que a gente faz coisa em parceria, algumas análises em outros lugares, mas isso tudo está pertinho de vocês, tá ali na FT, então quem quiser conhecer, se juntar com a gente, é bem-vindo. Então, aqui, outros estudos que a gente fez também sobre estudo de absorção de metais, né, com a Pariali. Então, aqui tem 2 artigos da Monize, que foi outra aluna de doutorado da professora, né, e aqui a gente trabalhou no desenvolvimento de um método para determinar prata e cobre na hemolinfa. O que é a hemolinfa? A hemolinfa é o nome que a gente dá, né, ao sangue de crustáceos, né? E esse sangue, ele é azul, né, porque ele tem na sua composição o cobre, ao invés de ter o ferro, como nós temos, né? E por isso que ele tem essa coloração azulada. Então, aqui são 2 trabalhos, o primeiro foi para a gente desenvolver, né, a metodologia, usando esses 2 equipamentos para medir os metais na hemolinfa, e aqui o segundo artigo também foi com a mesma comidinha lá que a professora falou que a Mariana deu com prata, né, para esses organismos, e depois a gente tirava a hemolinfa e quantificava, né, a prata nesse organismo. Então, a gente dava via água ou via food, né, que é a nanopartícula, mas a gente fez exposição também ao metal. E aí eu vou passar aqui o videozinho para vocês. Aí o videozinho da gente tirando hemolinfa. Vocês viram aqui, subindo o sanguinho azul? Então, é assim que faz. Vou passar de novo, tá? Então, a gente insere esse capilarzinho no segmento, né, da costinha dela, aqui em cima. E aí, o sangue, ele sobe por capilaridade. Então, ali em cima, ele é o coração dela, né? Então, a gente insere o capilar direto no coração. E aí, a gente remove esse sangue. E aí, depois, a gente faz as análises, né, nos equipamentos adequados, dependendo da sua substância. No meu mestrado, eu fiz também o mesmo procedimento que a Monize, só que eu fazia exposição ao corante, aí eu usava outro equipamento para medir, para ver se tinha corante dentro da hemolinfa, né? Porque é importante a gente fazer esses estudos para a gente ver para a gente ver se a substância ela está ultrapassando as membranas, né, do organismo e fazendo algum efeito, se não é só, de repente, algum efeito físico, alguma coisa do tipo, né. Então, para a gente estudar toda essa questão, um pouco, né, o começo do modo de ação, né, do contaminante. Então, aqui dessa parte é isso.